Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 48. Compreendamos. Sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram. Paulo aos Hebreus 10:8. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, estamos agora no capítulo 48, Compreendamos. Foi o título dado pelo o mentor Emmanuel. E Emmanuel inicia utilizando de uma passagem de Paulo aos Hebreus. Então, Paulo escreveu aos Hebreus dizendo que sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Ele se referia nesta parte dizendo que Deus não quis isto, não lhe agradou estas coisas, porquanto foi bastante
incisivo, bastante direto, dizendo que Deus não quer isto. Sacrifício, oferta, holocaustos, nada disso, não é? E Emmanuel começa a dissertar sobre esta passagem de Paulo, dizendo que o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. É claro, porque, como ele diz aqui, certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Então, a ideia de Deus que nós tínhamos naquela época era uma ideia muito rude, muito equivocada, era uma ideia realmente que partia de uma criatura mais animalizada do que hominizada. Então, qual era a ideia que nós tínhamos? Que ele era como um Deus que, ao ser agradado, ele gostava de bajulações. E quando ele era ofendido, quando ele era contrariado, ele era mau. Então, era exatamente aquela ideia dos gregos, né? Que os gregos viam nos deuses tudo de bom e tudo de ruim. Assim, embora estivéssemos talvez lá junto aos hebreus, mas também tínhamos essa compreensão, né? Esse entendimento, melhor dizendo. Entendíamos que, ao fazer um sacrifício, até de pessoas humanas, como ele coloca aqui, que chegamos a fazer, sacrificamos pessoas, muitas vezes da nossa própria estirpe, né? Em prol de Deus. E para que Deus queria aquilo? Não é? Então, realmente, era um ato primitivo, um ato que não tinha nenhum sentido. Mas, nesta outra parte, Emmanuel diz que essas manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. Mas hoje nós vemos lastimáveis excentricidades que são cometidas pelas pessoas, não é? Como pegar um chicote e bater no seu próprio corpo, não é? Fazendo promessas que vai macerar o corpo para que Deus goste dele ou aprove aquela atitude por uma razão ou por outra. Na verdade, nada disso adianta, não é? Isto é sequela, resquício do nosso passado. Diz ainda que o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Isto é, Cristo veio nos trazer uma visão completamente diferente de Deus. Mas ainda em nossas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a ignorância e o vício. Porque o grande problema é que uma pessoa faz e a outra copia. A minha mãe fez, então eu vou fazer também. Não é? Não passa pelo discernimento para saber se aquilo estava correto ou não. Nesta outra parte, ele diz que a nossa mais elevada concepção de Deus, que nós podemos abrigar no nosso santuário do Espírito, é aquela que Jesus nos apresentou, não é? A compreensão e amor. E Jesus realmente colocou Deus de uma forma muito amorosa, que Deus é o Pai amoroso, fez inclusive aquela passagem onde ele coloca, explicando, né, a respeito de Deus, que se vós sois um homem que ainda muito carente de esclarecimento e de evolução moral,
Mas se o seu filho lhe pedir um pão e uma comida, uma outra coisa qualquer, você não é capaz de dar para ele uma cobra, não é um pedaço de pedra. Isto é, ele estava fazendo um paralelo, dizendo que o pai amoroso, mas ainda muito rudimentar, porque não sabe nem dar o seu amor ao seu filho, é incapaz de fazer uma coisa dessa, não é? Agora ele fala, e seu pai que estás nos céus? Não é que é todo amor, que é toda bondade. É claro que temos que ter um novo conceito de Deus. E então é onde ele continua dizendo que qualquer chefe de família reto, consciencioso, não deseja que seus filhos estejam em plena movimentação em ofertas inúteis, não é? E é exatamente isso que ele coloca. Porque se o pai vê que os seus filhos estão fazendo coisas erradas, não é? Ofertas inúteis, por exemplo, e outras coisas mais, é óbvio que o pai não vai querer que ele continue daquela forma. E ele continua dizendo sobre o mesmo assunto, porque se essas iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso? Quer dizer, se não agradar aos pais da terra, como agradar ao Pai que está nos céus? Então, ele põe uma frase bem contundente. É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. E diz ainda que a felicidade real somente é possível no lar cristão, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Então, para que haja esta compreensão, essa felicidade real, é necessário que haja um lar cristão onde os pais estejam ali bem imbuídos desse seu trabalho. E, na conclusão, ele diz, olha, o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque se o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática, não é? Então, como nós podemos fazer uma comparação que não seja essa? Se um pai da terra, ele pede muito mais pedirá em termos de amor e carinho o nosso Pai. Foi bom estar com vocês e espero estarmos novamente juntos. Que Jesus o abençoe.